Saudações! Nossa aula é sobre a equação da circunferência na sua forma geral. Hoje trataremos do método de completar quadrados. Vimos na nossa aula anterior que podemos obter a equação geral da circunferência desenvolvendo a sua forma reduzida a partir desse produto notável. Ao desenvolver, encontramos uma expressão como essa, onde o finalzinho da expressão, onde temos o quadrado da coordenada x do centro, mais o quadrado da coordenada y do centro, menos o raio ao quadrado, é o nosso termo independente, e por isso substituiremos por k. Assim, a partir de qualquer equação geral dada, poderemos determinar quem é o raio fazendo uso da seguinte fórmula. Vamos a um probleminha. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a zero é de uma circunferência cuja soma do raio e das coordenadas do centro é igual a. Vamos à solução. Inicialmente, eu vou reescrever essa equação de um modo que se assemelhe ao lado direito dessa igualdade desse nosso produto notável. Tendo isso pronto, eu posso converter essa expressão de uma forma que se assemelhe ao lado esquerdo do nosso produto notável. Então, bora em frente. Como fazemos isso? Bem, vamos nos preocupar primeiro com o produto notável relacionado ao x. Nosso primeiro termo do produto notável será o x e descobriremos quem será o nosso segundo termo. Quando eu falo em primeiro termo, no nosso produto notável é quem deve tomar o lugar do A, e o segundo termo, quem deve tomar o lugar do B. No lado direito do nosso produto notável, temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, reiterando, o x tomará o lugar do A, o x será nosso primeiro termo, e vamos descobrir quem será nosso segundo termo. Vamos começar a reescrever. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem será esse segundo? Bem, na equação eu tinha menos 4x. É só me perguntar 2x vezes quanto para que eu tenha menos 4x. É claro que tem que ser menos 2. Para completar, eu preciso também somar essa expressão o quadrado do segundo termo. Por isso, está aí mais o quadrado do menos 2. O produto notável relativo ao x está concluído. Agora basta nos preocuparmos com a parte do y. Fazemos do modo semelhante. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes quem será o segundo. Bom, eu tinha ali na expressão 6y. Só devo me perguntar 2y vezes quanto para que eu tenha ali 6y. E é claro que tem que ser o 3 positivo. Completando, eu também preciso ali somar o quadrado do segundo termo, por isso tenho ali mais 3 ao quadrado. Bom, repetindo, menos 3 igual a 0. Será que é 0 agora? Bem, vamos prestar atenção no seguinte. Na expressão original eu tinha x ao quadrado e x ao quadrado permanece na nossa segunda expressão. Eu tinha também y ao quadrado, que ele também aparece na nossa segunda expressão. Eu tinha o menos 4x, e o menos 4x está aqui. Multiplicando essa expressão, isso dá exatamente menos 4x. Eu tinha 6y, que também está aqui, Multiplicando esses termos, eu tenho o 6y. O menos 3 foi repetido, mas tem os termos que não estavam presentes antes. São eles o quadrado do menos 2 e o 3 ao quadrado. Bom, eles não estavam presentes, mas eu preciso deles para que eu possa ter o nosso produto notável completo. Aqui eu vou fazer uma analogia com a balança antiga de 2 pratos. Digamos que você tenha pesos iguais em ambos os pratos. Se você adicionar algo de um lado só, é lógico que vai ficar desigual. Então, se você adicionar algo de um lado, para que permaneça uma igualdade, você deve adicionar o mesmo peso do outro lado.
Assim como se retirar algo de um lado, você deve retirar a mesma quantidade do outro lado para que permaneça em igualdade. A nossa igualdade aqui também funciona do mesmo modo. Eu adicionei algo de um lado e por isso devo adicionar a mesma quantidade do outro lado para que tenhamos ainda uma igualdade. Por isso, temos aí menos 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado também do outro lado. Seguindo, esse nosso produto notável aí relativo ao x, veja que ele já se assemelha ao lado direito do nosso produto notável. Então eu posso converter para uma expressão parecida com o lado esquerdo aqui do nosso produto notável. O nosso primeiro termo é o x, né? E nosso segundo termo é o menos 2. Então a gente pode substituir dessa maneira. De um modo semelhante, fazemos com y. Basta reconhecer o primeiro termo, que é o y, o segundo termo é o 3 positivo, e do outro lado da igualdade, calculamos. Menos 2 ao quadrado, isso dá 4. 3 ao quadrado, isso dá 9. E tínhamos ali no nosso lado esquerdo da igualdade um menos 3, que levando para o outro lado fica um 3 positivo. Somando tudo, obtemos 16. Está aí nossa expressão. Essa é a equação reduzida, já está convertido. E a partir da equação reduzida, podemos identificar facilmente quem são as coordenadas do centro e o raio. Bem, as coordenadas do centro é só lembrar. Basta trocar os sinais dos termos que estão aparecendo aí, né? Se está aparecendo 2 negativo, é porque a coordenada x do nosso centro é o 2 positivo. Ali junto ao y, como aparece o 3 positivo, é porque a coordenada y do centro da nossa circunferência é o 3 negativo. E o raio é a raiz do 16, então é 4. Temos aí coordenadas do centro 2 e menos 3 e o raio igual a 4. O que a questão queria, né? A soma. Queria que somássemos as coordenadas do centro com o raio. Então, fazendo essa soma, 2 mais menos 3 mais 4, isso dá 3. E com isso ficamos com nossa alternativa B. Mais um probleminha. O valor do raio da circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 24 igual a 0 é. Vamos novamente reescrever a equação. Já temos aí o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes. Vejamos quem é o segundo. 2x vezes quanto para que eu tenha o menos 6x, né? Claro, tem que ser o menos 3. Por conta disso, nosso segundo termo deve ser elevado ao quadrado também. Então aí está, menos 3 ao quadrado. E já vamos resumir esse trecho dessa maneira, né? Usando o nosso produto notável. Nosso primeiro termo é o x, nosso segundo termo é o menos 3. Dando prosseguimento, a parte do y, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes. Quem é o segundo? 2y vezes quanto para dar menos 8y? Claro, tem que ser menos 4. Completando, precisamos somar aí o quadrado do segundo termo, então mais o quadrado do menos 4. E isso tudo pode ser resumido dessa maneira. Primeiro termo y, segundo termo menos 4. Mais 24 igual, claro que aqui vamos somar do lado direito os termos que não apareciam antes na nossa equação, que são o quadrado do menos 3 e o quadrado do menos 4. Bem, o quadrado do menos 3, 9, o quadrado do menos 4, 16, e aquele 24 que antes estava do lado esquerdo, agora se apresenta do lado direito, né, com seu sinal trocado. Seguindo, nossa equação vai ficar dessa forma. Fazer nossa continha do lado direito, 9 mais 16, 25, tira 24, isso dá 1. Bom, com isso podemos chegar à conclusão que o raio é a raiz de 1, que é 1, e o centro, que já não é necessário, a questão não nos pergunta isso, mas é fácil reconhecer que as coordenadas são 3 e 4, já que devemos inverter os sinais. Com isso ficamos com a alternativa A. Mais um probleminha. O maior valor inteiro de P para que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y mais P igual a 0 represente uma circunferência é. Questão clássica, mas se resolve usando o mesmo método.
Começamos a completar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes, é claro que precisa ser novamente o menos 3, e aí completamos também de novo com o quadrado do menos 3. Isso vai ficar dessa maneira, né? X menos 3 ao quadrado. Quanto ao y, temos ali o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes. Quem será nosso segundo? 2y vezes quanto para dar 4y? Claro, tem que ser vezes 2. Nosso segundo termo aí é 2. Precisamos do quadrado dele. E podemos resumir essa expressão no quadrado de y mais 2. Daí vamos repetir o nosso p igual a... E somar do lado direito os termos que antes não apareciam. Bem, do lado direito da igualdade vai ficar dessa maneira, né? Menos 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, e o nosso p, levando para o outro lado, vai ficar menos p. Podemos repetir os nossos parênteses, nos interessa agora o lado direito. 9 com 4, 13, vai ficar 13 menos p. Vamos pensar, o que a questão nos pede é o maior valor inteiro de p, para que isso seja uma circunferência. Como o lado direito da nossa equação é o raio ao quadrado, ali devemos ter um número positivo. Não poderia ser negativo, porque nenhum número real ao quadrado é negativo. E o zero ali também não satisfaz a nossa equação, porque um raio não poderia ser zero. Então, obrigatoriamente, ali deve ser um número positivo. Para que seja positivo, o maior valor inteiro possível é 12. Qualquer número inteiro maior que 12 impossibilita que isso seja uma circunferência. 13, por exemplo, faz com que do lado direito tenhamos um zero. E o raio zero, como eu já disse, não existe. Maior que isso, por exemplo, a alternativa é, temos um 15. 13 menos 15, isso daí é menos 2. E teríamos que a medida do raio é a raiz do número negativo, o que é impossível dentro dos números reais. Mais um probleminha. A área do círculo determinada pela circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero é. Então vamos lá. Repetindo aí a expressão. Vamos completar o quadrado da parte do x, né? X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2x vezes quanto para dar menos 4x? É claro, menos 2. Devemos colocar ali, para completar a expressão, mais o quadrado do menos 2. E quanto ao y? Bem, quanto ao y não há problema, né? Basta repetir y ao quadrado porque não há mais nada para completar. Do lado direito da igualdade, vou colocar o menos 2 ao quadrado, porque ele não existia antes na nossa equação. E o menos 5, que antes estava do lado esquerdo da nossa equação, foi para o lado direito. E aí trocou o seu sinal. Bem, a parte do x ao quadrado poderemos resumir como quadrado de x menos 2. Repetimos o y ao quadrado. E temos que menos 2 ao quadrado é 4. Somando a 5, temos aqui que isso dá 9. Ótimo. 9. Em que isso nos ajuda? Sabemos que esse 9 é o raio ao quadrado e por isso podemos concluir que o raio mede 3. Então vamos ao cálculo da área, né? A área de um círculo calcula-se com πr ao quadrado. Bem, π vezes o quadrado de 3, 3 ao quadrado dá 9, então essa área é 9π, ficamos com a alternativa C. Valeu, gente, nosso último probleminha, até a próxima.